Minha pergunta hoje aqui é: você possui um crédito consignado? Ou conhece alguém que já adquiriu crédito consignado? Então, só para explicar um pouquinho, o crédito consignado é um empréstimo muito atrativo por possuir taxas baixas, né? Pois a garantia do banco é o desconto na folha do cliente. Então, você pode adquirir por alguns órgãos públicos ou através do INSS ou sendo pensionista. Mas a gente sabe que o crédito consignado, como outros produtos que hoje é ofertado na rede bancária, tem a tendência de, às vezes, o cliente aceitar ali na hora, no calor da emoção, e de repente, na sequência, ele desistir. E isso está previsto, né? Então, para isso, o banco, as instituições financeiras, possuem regras para que o cliente tenha a possibilidade de desistir dentro do período, lógico, né? O período permitido, que normalmente ali varia, no caso do consignado, de 7 a 30 dias para estar fazendo esse cancelamento. E aí é um pouco disso que eu quero falar hoje, porque eu trabalho na área onde faz esse processamento, né? Então, nessa área que a gente vai processar essa situação quando o cliente quer efetuar a devolução. E hoje eu vou mostrar um pouco da necessidade da inovação, porque a gente sabe que esses processos internos muitas vezes são feitos de forma muito manual e ultrapassada. Isso trazendo morosidade para o processo e trazendo também uma certa insegurança, pois como é feito de forma manual, tudo que é de manual, o risco é maior. Então, lá na área de processamento, hoje, a gente que cuida de toda essa parte quando o cliente quer cancelar o contrato. Como que funciona? O cliente entra em contato com a central, né? Entra em contato ali com o banco para informar a desistência, né? Informar da vontade de não ficar mais com aquele valor. A central de atendimento vai passar um dado bancário, uma conta do nosso banco, para o cliente devolver exatamente o valor que ele recebeu em conta. Quando ele faz essa devolução, aí já começa o risco, porque ele vai ter que pegar os dados bancários correto, ele vai precisar fazer de forma correta. Então, uma vez que o valor ele divergir ali, vai correr um risco, porque o valor não vai bater. Como, por exemplo, tudo que é devolvido numa data, no dia seguinte, lá na nossa área de processamento, a gente puxa um extrato de forma manual. A única chave que a gente tem de localização é CPF e valor. Com essas informações, a gente conta ali com o analista para ter aquele feeling de conseguir pegar o CPF, consultar no sistema e localizar qual o contrato do cliente, pois um cliente pode ter mais de um contrato e a gente tem que entender qual daqueles contratos que ele está querendo cancelar naquele momento. E a nossa chave é essa, então a gente vai pelo CPF, valor e vai elencando, marcando qual contrato vai ser cancelado. Uma vez que o cliente foi e devolveu um valor diferente do que a gente tem no sistema, que é diferente do que a gente devolveu, do que a gente pagou, né, para o cliente, isso vai fazer com que a gente não consiga localizar. Se a gente não consegue localizar esse contrato, a gente vai estar devolvendo esse valor na conta do remetente. Então, o cliente vai estar recebendo esse valor novamente na conta e não vai ficar satisfeito, pois ele queria cancelar. Então, isso diretamente já vai gerar uma insatisfação para aquele cliente. E outra coisa também nesse processo que pode acontecer é a gente, de repente, valores muito semelhantes, a gente interpretar que é um outro contrato que a gente vai estar cancelando. E a gente cancelar o contrato 2 quando na verdade ele queria cancelar o contrato 1. Então, esse processo de forma manual é muito arriscado, tanto para o banco quanto para o cliente. E foi daí que, com essa mudança de cultura que a gente está tendo na empresa, essa transformação digital que vem acontecendo, a gente viu a necessidade de tornar esse processo automático. E para essa mudança acontecer, a gente precisou ter um olhar crítico para todo o processo, do início ao fim, e entender as oportunidades de alterar para ficar de uma forma automática. Então,
Agora eu vou falar um pouco como ficou o processo atual, depois dessa transformação digital. No processo atual, no momento que o cliente entra em contato com o banco, ao invés de a gente passar dados de conta, falar para ele que ele precisa identificar o valor, nada disso mais acontece. A gente emite um boleto para o cliente, né? E esse boleto já vem com o valor correto que ele precisa pagar. Então, o cliente não tem mais nenhuma problemática ali na ponta, ele vai simplesmente pegar esse boleto, fazer o pagamento e para nossa área interna, isso foi fantástico, foi ótimo, porque no dia seguinte a gente não tem mais que puxar um extrato, caçar valores, isso não precisa mais acontecer. A gente simplesmente tem um processamento de troca de arquivos bancários, chamado KNAB, que faz com que esses valores, todos esses códigos de barras que foram pagos no dia anterior, ocorra a baixa no sistema. Então, o dinheiro entrou, ele já vai baixar. E assim vai ser bem assertivo, porque no momento da emissão do boleto, já está elencado para qual contrato que ele está querendo devolver aquilo. Então, assim, vai acontecer essa baixa, automaticamente vai acontecer o cancelamento do contrato do cliente e sem nenhum risco, porque não precisou ter um analista com uma expertise para procurar. Não, o processo ficou automático. Então, a gente vê como isso melhorou a eficiência na área, a eficiência do processo, a satisfação do cliente, porque por diversas vezes falta de localização, falta de entendimento para o que ele queria com aquele valor, às vezes o valor volta para a conta do remetente e chega de volta aqui para o banco. Então, foi muito importante essa mudança de cultura que está acontecendo dentro das áreas internas do banco, porque a gente sabe que a tecnologia e essa transformação digital está acontecendo numa velocidade surreal. Então, é dever das empresas, e aqui no caso do exemplo que eu trouxe, dos bancos, acompanhar essa alteração, porque a tendência de carteira de cliente é só aumentar. E se a gente não procurar soluções para deixar isso de forma mais eficiente, rápida, para atender aquele cliente final, essas empresas vão acabar ficando para trás, porque ou você vai e inova, ou você fica de escanteio e o cliente satisfeito, ele vai procurar outras instituições. Então, eu quis trazer aqui um pouco para a gente refletir como, às vezes, um processo pequeno dentro da área, que a gente às vezes não dá nada, mas aquilo tende a crescer e precisa ser olhado, precisa analisar novamente. Então, fica aqui esse recado de que tudo dá para ser transformado.